Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Temos visto nas mensagens de 1 Pedro que o apóstolo enfatiza muito a importância de um santo procedimento, nos ensinando assim que a fé é prática. E pensando agora num peregrino que se empenha para manter o comportamento exemplar em terra estranha, Pedro salienta a necessidade de se abster das paixões deste mundo. Está registrado em 1 Pedro 2, 11 e 12 o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O apóstolo traz em sequência 3 exemplos práticos de como manter um comportamento exemplar. Veremos o primeiro exemplo hoje e os demais em outros episódios. Mas os 3 exemplos tratam da necessidade de submissão. Pedro quer ensinar que os cristãos, apesar de serem livres, isto é, livres do poder do pecado e livres das armadilhas do mundo, não estão livres para fazerem o que quiserem, mas ainda continuam sujeitos a algumas questões, por temor a Deus. Pedro escreveu em 1 Pedro 2, versículo 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vamos agora aos 3 exemplos. Como eu falei, veremos um hoje. E o primeiro exemplo, a primeira ilustração prática de como manter um comportamento exemplar é a submissão ao governo. O apóstolo ordena em 1 Pedro 2, versículos 13 e 14: Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Primeira observação sobre esse trecho: os cristãos devem se sujeitar às autoridades. No nosso caso, na nossa realidade, seriam os presidentes, governadores, prefeitos e por aí vai. O apóstolo não limita essa ordem apenas às boas autoridades. Provavelmente, Pedro está escrevendo isso sob o domínio do imperador Nero, que é bem conhecido por perseguir e torturar os cristãos. Então, não importa o quanto nós gostamos ou concordamos com o atual presidente. Não importa se suspeitamos o meio utilizado para ele chegar ao poder. O fato é que ele é o presidente, ou ele é o governador, o prefeito, e devemos submissão a essas autoridades por causa do temor que nós temos ao Senhor. Segunda observação: sujeição significa obedecer às leis impostas pelas autoridades. Nem sempre iremos gostar ou concordar com as leis que são criadas e nos são impostas, mas continuamos sujeitos a elas. Pode até ser que algumas leis dificultem a nossa vida, atrasem a nossa vida, mas tudo bem, paciência. A única exceção clara a isso é o caso de uma lei que nos conduz à prática do mal ou à transgressão da lei divina. Neste caso específico, nos importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Sujeição também significa pagar os devidos impostos, independente do quanto nós concordamos com eles. Jesus e Paulo nos ensinam que os impostos são devidos ao governo. Logo, cabe a nós pagá-los. Sujeição também significa sofrer a punição, caso tenhamos transgredido alguma lei. E por fim, submissão também significa respeito e honra. Pedro conclui o trecho no versículo 17 dizendo: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Cristãos não devem lançar impropérios, insultos,
as autoridades. Não devem difamar as autoridades. Não devem se dirigir a elas de forma desrespeitosa, alterando o tom de voz ou com palavras chulas. Embora o foco aqui seja as autoridades civis, podemos pensar nos mesmos princípios a outras autoridades, como professores, pais e outros. Mas aí, o que você precisa mudar para agir de modo exemplar para com as autoridades? Reflita nisso, para agir como um verdadeiro peregrino. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.